Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus te ilumine e revele os mistérios escondidos na força e na graça do reino dos céus, e que lhe faça viver uma vida de maturidade espiritual e completude na força do glorioso Espírito de Deus. Hoje vamos entrar no capítulo 7. Tem muita coisa no capítulo 7 para que possamos desvendar através da força da fé. Estamos chegando no final do livro e é importante você prestar bastante atenção em cada detalhe, porque cada detalhe faz grande diferença. Mas antes de qualquer outra coisa, vamos orar e agradecer a Deus pelo conhecimento que chega até nós. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta aula a ser ministrada, por cada um que vai receber na quarta-feira o entendimento e a revelação do Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, pela vida do apóstolo Adelino de Carvalho, que o Senhor escolheu para nos trazer esta revelação e nos fazer entender a jornada pela qual temos que passar e entender os mistérios que somente o Espírito de Deus é que pode nos revelar. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pela vida dos meus apóstolos, pela vida dos meus bispos e líderes e todos que se empenham em levar o reino dos céus de uma forma linda, maravilhosa, na vida de todos aqueles que precisam receber o conhecimento, a palavra revelada e a direção do Santo Espírito, de nosso glorioso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Estudo Bíblico, capítulo 7. Antes de entrar propriamente no capítulo 7, vamos fazer uma revisão da aula passada? Primeiro, nós entendemos da visão de águia da aula passada que o medo de perder rouba de você a oportunidade de vencer desafios e de chegar lá. Ou seja, lembra do que eu falei? Se você acredita que vai dar tudo errado na sua vida, você está certo. Se você acredita que algo está difícil, você está certo. Agora, se você acredita que vai dar certo, se você acredita que você vai vencer e tem capacidade para isso porque o Espírito de Deus lhe prepara para isso, então você vai conseguir. O preparo, quem dá é Deus. O conhecimento é você que busca. Então meta a cara e vá em frente. E chega de desculpas. Segundo, a moeda de troca no mundo espiritual é tudo aquilo que sai de sua boca. Então, aí vem o alerta. Tome cuidado com o que você fala. E você fala o que você ouve. O que está cheio em você. Uma pessoa que ela estava falando comigo que o ambiente não influencia. Mas influencia-me muito. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Esses dias atrás, até comentei isso numa reflexão que eu fiz. Eu estava vendo um vídeo de vários cachorrinhos, filhotinhos, que foram criados junto com um patinho. Aliás, o patinho foi criado junto com os cachorrinhos. E não é que o patinho, ao invés de fazer quá-quá, estava latindo? Eu não sei como, mas ele latia como os cãezinhos. Foi crescendo, pegando bola como os cãezinhos faziam, correndo atrás como os cãezinhos faziam, agindo como se fosse um cachorro. O ambiente o influenciou. Então, suas palavras, e é muito importante você entender isso, é fruto do ambiente que você criou ao seu redor, o ambiente que você vive, as pessoas com quem você está conversando. Então, preste atenção naquilo que te alimenta, no alimento que você está tendo. O conhecimento da palavra de Deus, as revelações apostólicas, a direção dada, e isso vai fazer uma diferença enorme em sua vida. Terceiro, seu pior inimigo não é o demônio. Seu pior inimigo está dentro de sua boca, a língua. Se você conseguir controlar sua língua, você controla o mundo espiritual. O apóstolo, na oração da madrugada, ele citou claramente isso. Ele estava dizendo sobre as pessoas que falam por que Deus abandonou o povo de Israel à própria sorte, por que deu tanto errado para o povo de Israel na época de Gideão, e as pessoas foram roubadas, por que Deus deixou isso acontecer? Não é que Deus deixa isso acontecer.
Nós temos um livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio temos o poder da escolha. Aquilo que nós escolhemos é que vai fazer a diferença da nossa vida, para a luz ou para as trevas. Então, se você não tomar cuidado com as palavras que você vai falar, você pode trazer na sua vida um inferno ou trazer na sua vida o reino dos céus. Preste muita atenção para não se tornar um feiticeiro religioso, aquela pessoa que vai na igreja todos os domingos e que ouve a palavra de Deus, mas que só sabe falar palavras malignas e que só sabe profetizar o mal. São pessoas que são usadas por espíritos das trevas. Então, cuidado com as suas palavras, preste atenção no que diz. E por último, uma pessoa dividida é uma pessoa fraca, ainda que seja de muita oração. Então a pessoa ela vai, inclusive o tema de hoje é oração. Nós vamos falar sobre oração. E uma pessoa dividida, ela pode orar, mas se ela tem medo, se ela fica assim, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. E às vezes não é nem pelo falar em si, mas o agir. Você recebeu uma proposta e está com medo. Você não falou nada com ninguém, mas você está ali acanhado. Não age pela fé, não sacrifica, não se esforça. Porque tem aquele medo, aquela coisa lá dentro de você dizendo, se eu for e se der errado. E você está dividido. E quem está dividido não prospera. Por isso você pode prestar bastante atenção nessa última frase aqui, da revisão. Domine a sua forma de ver, ouvir, pensar, falar e conviver. Domine o que está vendo. Você tem controle sobre isso. Do que você está assistindo, do que você vê na internet, daquilo que você lê, aquilo que você ouve. E isso vai influenciar o que você pensa. E os seus pensamentos, como você domina ele? Você domina os seus pensamentos através de um exercício de reflexão, onde você não deixa o sentimento tomar conta. O medo tomar conta, a angústia tomar conta. Já imaginou José? Se ele deixasse o sentimento... José do Egito. Se ele deixasse o sentimento dele tomar conta? Bem, ele tinha tudo para ter tanto ódio no coração e tanta raiva de Deus e das pessoas, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. Levado para uma terra estranha, foi trabalhar como escravo na casa de um senhor que confiou nele no início, deu tudo para ele, e aí o diabo atingiu ele de tal maneira através de uma armadilha, de uma ofensa, onde ele foi parar na prisão. Ele foi inocente para a prisão. Ele tinha todo o direito de deixar os seus sentimentos falarem mais alto, como alguém pode dizer. Mas ele dominou seus sentimentos e deixou o Espírito de Deus agir. Não culpou a Deus, creu na força de Deus. Por quê? Porque ele aprendeu com o pai dele, Jacó, que aprendeu com Isaac, que aprendeu com Abraão. Lições que jamais serão esquecidas. Por isso a importância do curso, por isso a importância do estudo na quarta-feira. O que você aprende e grava dentro de você, jamais se perde. Continua agora, vamos embora. Visão de águia. A visão de águia do estudo de hoje é: não tem chance para o inimigo. É vencer ou vencer. Não abra mão do poder que Deus te deu. Nossa, palavra de ânimo, força espiritual. Mas aqui também tem uma puxada de orelha. Não abra mão do poder que Deus te deu. Ah, mas eu não vou abrir. Quando você deixa de fazer o que é preciso fazer, você está abrindo mão. Quando você recua, você está abrindo mão. Quando você é dividido, você está abrindo mão. Quando você ouve conversa fiada, você está abrindo mão. Mesmo que você fala, está amarrado, não adianta falar que está amarrado. Se você não tiver uma ação correta, palavras nenhuma vão poder te ajudar. Agora sim, página 61 do livro, do capítulo 7. Pegou aí? O domínio pela oração. Todas as vezes que tive dificuldade para dominar uma situação, quer seja na minha casa ou no meu ministério, a primeira coisa que eu decidi foi estabelecer um devocional pela manhã com reflexão e oração. A reflexão leva a pessoa a se alimentar espiritualmente pela palavra de Deus, revelada pelo Espírito, para aquele dia. É o alimento diário que a nossa alma precisa. É simples fazer isso. Você pode ler um texto da Bíblia, ou estabelecer uma meta de ler um evangelho, ou um livro que traga lições e, a partir daquele texto, fazer a sua meditação.
juntamente com as pessoas que estiverem com você, passando em voz alta aquilo que Deus está te revelando. Então entenda um detalhe extremamente importante. Quando eu falo oração, vida de oração, o religioso entende errado. E, inclusive, a maioria das igrejas fracas, elas entendem errado. A maioria das pessoas entendem errado. Inclusive, até há pouco tempo, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela ora 14 horas direto. Nossa, que impressionante! Mas será que essa oração que ela está fazendo, às 14 horas direto, vão surtir para ela algum efeito? Porque nesta oração, ela está pecando numa determinada coisa que o apóstolo Paulo, ele nos revelou através do Espírito de Deus em Romanos, no capítulo 12, logo no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Então, para pensar um pouco. Eu vou orar. Oração é uma conversa. Já imaginou uma pessoa conversando com você e não te deixando falar? Uma pessoa falar com você 14 horas direto e essa pessoa não te deixa falar? Isso não é conversa. A pessoa está fazendo um monólogo e não um diálogo. Ela fala, até chegar um determinado tempo que ou perder a paciência e vai sair de perto, ou a sua mente vai devagar e você vai ficar pensando em outras coisas. Eu tenho uma coisa comigo que eu gosto muito de dar aula, e quem participa das minhas aulas presenciais sabe disso. Eu gosto que as pessoas participem. Eu gosto que as pessoas participem. Você já parou para imaginar que nas transmissões do apóstolo, o apóstolo ele tem uma conversa com você e às vezes, e eu quero até te fazer essa pergunta, você já respondeu em pensamento ao que o apóstolo está falando? O apóstolo, ele faz uma pergunta e aí na sua cabeça, você não fala, não responde com a voz porque você está assistindo a transmissão. Aí ele fala e dá espaço para você raciocinar e pensar e até responder. É claro que ele não vai estar ouvindo ali a sua resposta, mas o que ele está tendo é uma conversa contigo. Ele não está pregando, como muita gente, que é aquela palavra apenas impositiva, onde ela fala. Já imaginou o Espírito de Deus ouvindo uma pessoa que só quer falar, mas não quer ouvir? A oração, ela é parte de um conjunto. Eu fiz uma base desse conjunto, por favor, dá uma lida aqui, no culto racional. Olha o que o apóstolo fez de manhã. Quando ele estava com alguma dificuldade, ele logo fazia um devocional pela manhã em reflexão pela palavra de Deus. Ele até recomenda você pegar um salmo, um livro, alguma coisa que te edifique, para que você, dentro dessa reflexão, aí você vai fazer a oração. Você ouve, ora, ouve, ora, ouve, ora. Popularmente falando, você ouve e fala, você ouve e fala, você ouve e fala. Então, assim, não estou desmerecendo você que gosta de ficar horas e horas orando. Você gosta? Amém. Mas uma coisa eu vou te dizer. Será que essa oração não seria mais produtiva se você parasse um pouco para ouvir e deixar o Espírito de Deus tratar com você? Pensa nisso. E deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Só um instante, deixa eu colocar aqui meu telefone no silencioso. Ótimo. Segundo, oração e concentração. Então você refletiu sobre a palavra, você pegou um alimento, aí você começa a orar e se concentrar naquilo que você está orando, na situação que está vivendo, nos detalhes. Porque dentro dessa reflexão e oração, você vai fazendo um apanhado do que está vivendo. Eu estou orando de madrugada com o meu apóstolo, com a minha apóstola, com a bispa Bárbara, com o bispo Rodrigo Maria à meia-noite. À tarde eu faço uma reflexão no final do dia sobre o dia que eu vivi. E é interessante, cada momento de oração me faz refletir sobre algo que eu preciso fazer. E dentro da oração, minha oração é uma oração inteligente, porque eu oro em cima do que eu estou aprendendo e eu faço uma oração de uma lógica espiritual,
daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso ter, daquilo que eu preciso sonhar. Terceiro, obediência à palavra do reino. Então você orou? Então agora você vai obedecer aquilo que foi plantado na conversa. Se a oração é uma conversa, é um diálogo, você conversou com Deus, alguma coisa foi tratada ali. Então agora você tem que obedecer aquilo que foi tratado. Meu Deus, eu sei o quanto é importante evangelizar. Eu vi agora na tua palavra que o Senhor nos manda ir e anunciar o reino dos céus a todos. E eu quero que o Senhor me leve agora ao encontro daquela alma perdida, daquela pessoa que precisa do Senhor. Porque eu quero ser usado por Ti. Eu quero que o Senhor dê a minha força de saúde para sair e evangelizar. E aí o que você faz depois disso? Você fica parado e esperando o Espírito de Deus ir atrás da pessoa. Não, você vai lá e evangeliza. Ou pega pelo telefone, ou pega pelo WhatsApp, ou pega pela rede social, ou vai a pé, ou vai de ônibus, vai de carro, vai de camelo, vai de bicicleta, vai do que for, mas vai. Disciplina o que foi aprendido, e não basta obedecer, tem que ter disciplina. O que é disciplina? É a ordem de fazer aquilo sempre. Você aprendeu? Eu fiz bem hoje, e amanhã você vai deixar de fazer? Comunhão com a igreja, não adianta querer fazer sozinho. Existe um momento em que a águia voa sozinha. Existe um momento em que a águia vai sozinha. Mas tem um momento onde a igreja precisa caminhar junta. E é aí que está a unidade da igreja, porque um apoia o outro, um discípulo do lado do outro, o profeta do seu lado, o bispo do seu lado, o apóstolo do seu lado, a gente caminha junto. A igreja não vai sozinha, e você também não vai sozinho. Um tijolo não é nada se ele não for colocado junto a outro tijolo, junto à massa, junto às colunas, para poder formar a casa. Em cima do fundamento, em cima do alicerce. É uma coisa ligando a outra. Compartilhamento. Então não adianta apenas também você guardar só para você. Uma pessoa estéril não é uma pessoa saudável. O que é uma pessoa estéril? É uma pessoa que não produz nada. A própria palavra de Deus fala que a vara que não produz fruto, ela é lançada fora. Então aquilo que você orou, aquilo que você obedeceu, aquilo que você praticou, precisa ser compartilhado, passar para frente, para a sua família, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus profetas, para os seus missionários, para os seus obreiros, para a igreja, de uma maneira em geral. O testemunho não é só de cura, o testemunho também é manifestação daquilo que Deus faz através de você. E por último, reflexão. Voltou a reflexão? Voltou agora para refletir sobre o que você fez. Isso é um culto racional, isso é uma base de um culto racional, que você precisa aprender a fazer. Leia depois e ouça depois isso quantas vezes for necessário e pegue depois e leia no livro quantas vezes isso for necessário. Esse trecho que eu coloquei, ele não está no livro, mas é um acréscimo que vai te ajudar. Vamos embora? Página 62, isso mesmo, página 62 do livro. Muitas pessoas complicam muito as coisas de Deus, mas as coisas de Deus são tão simples. Eu me lembro quando eu determinei a leitura dos Salmos para um grupo de jovens que todo dia tinha que ler um salmo ou uma parte dos Salmos. Porque o importante não era ler um salmo grande como o 119 inteiro, mas não entender nada. O importante é ler os Salmos, como a apóstola faz. E a parte que tocou em você, a partir daí, fazer uma reflexão. A apóstola vem trazendo para a gente uma reflexão viva dos Salmos tão tremenda e tão maravilhosa, que isso faz com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia e entenda a posição de Davi. Então não basta apenas ler. Pessoas que elas querem ler um livro inteiro, de capa a capa, de uma hora para outra, mas não param para refletir na frase-chave do livro. Cada livro, cada conhecimento tem um detalhe que faz a diferença. Como este livro. Te garanto uma coisa. Você pode até ter lido o livro do apóstolo, mas nunca parou para prestar atenção nesse detalhe do capítulo 7. Quanto é importante entender esse detalhe profundo da oração. E veja a importância de estarmos juntos no curso bíblico na quarta-feira, porque dentro do curso bíblico a gente tem a oportunidade de fazer isso. Nos outros dias não tem. Nos outros dias é trabalho forte, é Santa Ceia, é trabalho com os jovens, é trabalho com as crianças. Não dá tempo da gente parar e sentar e observar as minúcias da palavra de Deus. E que depois da aula,
que o profeta dá, eu aconselho até que se reúnam os irmãos, se reúna o pessoal para discutir e comentar o que foi aprendido. Porque assim o conhecimento ele vai tomando uma vida e vai tomando uma forma de algo tão grande, tão grandioso, que é o que Deus quer. Para que toda a igreja receba essa luz de maturidade espiritual. Olha na página 62 ainda. No dia seguinte, dá continuidade de onde você parou, até onde vai novamente sentir-se tocado pelo Espírito, para fazer uma reflexão, deixando sempre as outras pessoas que estão participando falarem aquilo que tocou nelas também. Uma reflexão feita à luz do Espírito, com a participação de todos que estão no devocional, torna-se muito mais agradável e profunda, porque há uma interação espiritual. Então, você vai fazer um devocional, primeira coisa que você vai fazer do devocional é preparar o alimento que vai ser dado. O alimento que vai ser digerido. Qual que é o alimento? É uma palavra do apóstolo? É uma palavra da apóstola? Dentro do direito, existem os códigos, como o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil. E eles trazem uma lei, a lei seca. E existem outros livros que são a doutrina, o comentário da lei seca. Às vezes você pega lá uma lei e você fala assim, mas eu não entendi nada dessa lei. Mas aí a doutrina vai explicando o que é os comentadores, os juristas, os entendidos da lei, eles vão explicando aquela parte, para que a pessoa possa entender melhor e como aplicar. A palavra de Deus, ela tem um significado parecido, uma forma parecida de se entender. Ela vem à letra, e aí entra a ação do Espírito na vida de quem recebeu essa revelação. O apóstolo foi revelado, não foi? E nos trouxe aqui a direção através do que nós estamos aprendendo no livro, porque a vida, para quem não desistiu de viver. Então a gente está pegando essa orientação. Então, primeira coisa, prepara o alimento. Dentro do alimento, como ser servido esse alimento? Você preparou a comida, não preparou? Pegou a comida lá, arroz, feijão? Como é que você vai servir ela? Você vai servir na panela? Vai pegar a panela e botar lá e falar assim, gente, coma. Você vai pegar a panela, vai tirar a comida da panela, colocar num vasilhame, levar até a mesa. Ou você vai comer no chão? Era aí. Como você vai servir o alimento? É nos pratos, direitinho, colocando os talheres, o guardanapo, porque você vai ter uma refeição, é um momento de prazer. Então, como você vai servir o alimento que você preparou para poder dar? Através de um preparo, uma música, um louvor, uma adoração. A música certa dentro daquilo que você vai falar, daquilo que você está lendo, daquilo que você vai alimentar, da palavra que vai ser dada. Então eu vou falar sobre o Espírito, a música do Espírito de Deus. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Ou você vai falar sobre a cruz de sofrimento que é deixada na gruta dos milagres. Vou buscar o meu milagre, vou buscar a minha cura. Então você vai servindo e vai preparando o alimento junto com o detalhe da canção, o detalhe da adoração, da busca, da batalha espiritual. E aí, o clima para a oração dentro do que foi lido, do que foi cantado, está preparado. E naquele momento de revelação e de oração, você ora e de repente dá aquela parada. E é como se abrisse um véu. E o Espírito de Deus começa a falar com você de uma maneira extraordinária. É forte! Que maravilha! Olha aqui na página 63. A oração após a reflexão é muito importante. Porque na oração você fala com Deus aquilo que você precisa falar naquele momento. Essa oração pode ser silenciosa, porque é um assunto seu com Deus. E ninguém pode intervir.
E é interessante observar que os crentes que saem pedindo oração para todo mundo não exercem o princípio básico da oração que Jesus nos ensinou, que é entrar no quarto e a sós falar com Deus. Agora, olha o detalhe da revelação. Diz a palavra de Deus: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Olha a revelação. O quarto de oração não é o seu quarto físico, mas sim o seu íntimo, o seu interior. Quando você entra para dentro de si e faz uma reflexão e aplica e depois faz uma oração, você se sente fortalecido. E é lógico, você tem vários participantes no devocional, você não vai perder a oportunidade de orar junto com os irmãos em voz alta. Então, existe um momento onde você se recolhe. É você falando com Deus, no seu íntimo. Ali ninguém vai ouvir, ninguém. É você e Deus. Mas lembra o que eu falei agora há pouco sobre a comunhão da igreja? A igreja caminha junta? Aí nessa hora, a gente ora em voz alta, porque a oração é a expressão de fé. Então você fala: meu Deus, eu creio em Ti, eu confio em Teu poder. E nosso santuário, ele está avançando, meu Deus. Ele está avançando no bairro assim, assim, assim. E nós estamos juntos para evangelizar. E o Senhor está levantando novos obreiros, pessoas que estão vindo para poder fazer a obra junto conosco. Sabe que neste momento você está lançando fé também naquela pessoa que está do seu lado, que precisava ouvir isso? Então existe um momento da intimidade, o momento do compartilhamento, o momento do quebrantamento, o momento de uma descoberta, o momento de uma reflexão mais profunda e mais concisa dentro de um assunto que às vezes é um assunto mais pesado. Existe um momento de batalha, de luta. Não é fazer igual uma pessoa falar. Eu vi uma pessoa orando certa vez e ela dizia: Deus, me ajuda, eu estou sofrendo. Eita, meu Deus do céu. Ana, quando chorava, o profeta Eli achou que a Ana estava bêbada, porque ela estava... Imagina até que ela estava falando em línguas, porque ela estava embriagada pela oração e pelo poder de Deus. Foi uma oração diferente. Agora, é interessante. O que muita gente espera só através de uma oração falada, a oração falada, ela não pode ser feita sozinha. Eu lembro de uma música que a gente cantava no início e eu aprendi, até parei de cantar essa música, porque muita gente a interpreta errado. Quando começa a falar assim: Elias orou, e o fogo desceu, Josué orou, e o sol parou. É lindo, não é? Mas está faltando uma coisa aí. Elias orou, mas depois que ele apresentou o sacrifício, ele consertou o altar que estava quebrado e apresentou o sacrifício. Josué orou para o sol parar, mas no meio da batalha em que ele estava no meio da batalha, ele estava no meio da guerra, ele estava fazendo a parte dele. Salomão orou a Deus pedindo sabedoria? Orou, mas depois de apresentar a Deus um sacrifício de mais de 1000 bois. Jesus, ele orou e deu para que Lázaro levantasse, mas depois que a pedra foi tirada. Existem ações que acompanham a oração. Então a oração não pode ser feita sozinha. Eu vou orar horas e horas para Deus me atender. O que você vai fazer então? Você vai orar horas e horas, o que você vai fazer então durante horas e horas para que a sua oração tenha um acompanhamento e o conteúdo e o formato necessário? Vamos seguir em frente aqui. Uma oração silenciosa não anula a oração em voz alta e nem a oração em voz alta invalida a oração silenciosa. É importante entender que o seu bem-estar espiritual depende exclusivamente de você, de se relacionar com o divino, com o sagrado, com o reino dos céus, que é todo seu. É interessante imaginar nas palavras de Jesus o dizer: é deles o reino e deles é o reino dos céus.
Jesus veio à terra nos doar o reino dos céus. Então pare e pense, o reino dos céus não é uma coisa normal. O reino dos céus, ele tem seus detalhes profundos, suas ramificações. É como um aparelho celular. Um aparelho celular, ele não tem só uma tela, só os botões de ligar. Se ele fosse só isso, ele não funcionaria. A tela de um telefone celular, ela tem tantos detalhes, porque ali você, no touch, ele tem um sistema touchscreen onde você consegue acessar todo ali só tocando na tela de vidro do celular. Você lembra quando no celular antigo, o pessoal mais antigo, lembra dos botãozinhos que tinha que apertar os botãozinhos para poder funcionar? Hoje, existem aparelhos que não precisam nem tocar na tela. Basta fazer um gesto e você já altera as letras, já altera tudo, já muda a tela, porque a tecnologia ela foi avançando, mas essa tecnologia ela envolve vários componentes. Então, para entender essa visão do reino dos céus, tem que parar, tem que ter um momento de reflexão, tem que ter um momento de oração, e uma coisa não invalida a outra. Observe na figura, nossos profetas, nossas profetisas, na caverna de Adulão, tendo um momento de reflexão dentro daquilo que foi passado pelo apóstolo. Ali o Espírito de Deus está falando um a um. Agora, olha o que o apóstolo diz aqui. Eu me lembro quando eu doei um lote para a igreja e para fazer um templo. E foi maravilhoso para mim, porque o que é doado nunca pode ser devolvido. Aqui você vê a foto da nossa apóstola Sol, com toda a igreja lá no Retiro, no terreno onde vai ser construído o grande santuário do Retiro. Olha que coisa linda. Isso é uma ação espiritual que chamou a atenção de Deus, porque o apóstolo vive o reino dos céus. A Bíblia diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está lá em Mateus 22, 21. Quando Deus te dá alguma coisa, aquilo que Deus te deu é seu. Mas quando você dá alguma coisa para Deus, aquilo pertence a Deus. É importante entender isso. E entendendo esse momento, que Deus ele quer ter esse momento com você. Quantas vezes você já disse, eu sou de Deus, ó Senhor, eis-me aqui. Então, quanto tempo você para ter esse período, você e Ele? Você tem uma intimidade com Deus? Contato com Ele? Muito importante entender esse aspecto. Se materialmente falando, tem uma coisa que eu aprendi, o que é de Deus é de Deus. Eu, por exemplo, quando preciso fazer alguma coisa pela igreja e alguém fala assim, bispo, o senhor pode me emprestar o computador do senhor para a igreja? Eu falei, não vou emprestar não, vou dar. Emprestar, não empresto nada para Deus. Não existe emprestado para Deus. Se eu emprestar meu aparelho celular para fazer os serviços dentro do santuário, meu aparelho celular vai ficar lá. Ah, mas o senhor não usa o celular para a igreja? Uso, mas ele é o meu e eu uso o meu, ele é particular meu, para usar o serviço da igreja. Mas se eu levar para a igreja, é da igreja. Não existe emprestado na igreja. Para Deus não existe emprestado. Ou é ou é, ou é ou não é. Ou você tira um tempo para Deus, ou você não tira. É simples assim. Olha aqui, ó. Quando você abre espaço na sua alma para receber aquilo que Deus te deu, você toma posse de toda a natureza divina e de todo o caráter de Deus, de toda a força espiritual do poder de Deus, que Ele te dá, não por direito, mas por misericórdia. E é importante entender que a oração comanda os céus. Por várias vezes já fiz a chuva parar no momento de uma concentração ao ar livre, e também já fiz descer a chuva quando não tinha nenhuma nuvem alguma. Por várias vezes orei e o paralítico andou. Aqui de nosso apóstolo, confirma a ação de vida de fé dele. A intimidade que ele tem com Deus, o laço que ele tem com Deus, a conexão que ele tem com Deus, dá a ele a autoridade para fazer isso. E eu já vi ele orar no dia que estávamos colocando o concreto lá na sede nacional. Eu vi, quem conhece a sede nacional sabe que de lá dá para ver grande parte de Belo Horizonte. Eu vi as nuvens que estavam todas pesadas e começando a chover, de repente, se desfazerem em cima do local onde estava a sede nacional. E ao redor chovia, mas onde estávamos não chovia, porque o apóstolo falou para não chover e não choveu. Quem tem uma ligação espiritual assim com Deus? Quem crê
quem reflete, quem vive essa vida com Deus, quem pratica essa ação com Deus e tem no poder da oração a força do Espírito. Essa mesma força é aplicada aqui, dentro do Monte Manaim. Tem uma gruta dos milagres, cheia de muletas e cadeiras de rodas, de pessoas que foram curadas através da oração. Eu mesmo era muito doente e acredito no poder da oração, não porque falaram para mim, mas porque eu recebi muitas curas através da oração. A minha esposa é uma resposta de Deus à minha oração. Os meus filhos são respostas de Deus à minha oração. E os meus netos são respostas de Deus à minha oração. Aí a gente parte para entender por que a terra da vida é tão impregnada, é tão cheia de poder. Eu acho que não é bem o termo impregnada, sustentada, dominada, carregada, cheia de energia espiritual. Por quê? Porque é um lugar marcado por Deus, onde as pessoas ali, elas em oração, dominadas pela emoção certa. E aí que é um ponto importante entender, onde você domina o sentimento. É você que determina o momento onde você vai se curvar e submeter a Deus. Porque tem a hora de firmar, falar assim, não aceito, não quero isso. Mas tem a hora de baixar a cabeça. Imagine um lugar cercado de toda essa energia de humildade, de submissão, de obediência e temor a Deus. Você já aprendeu que os lugares, os ambientes são carregados por energias ali praticadas. As encruzilhadas. Por que às vezes são tão pesadas? Porque ali é invocado forças do mal. Você já viu determinados terreiros, casas. Tem casas onde se cometeu algum tipo de crime, algum tipo de violência, onde se fala muito que não deve, elas são carregadas de energia ruim. Mas onde é marcado pela presença poderosa de Deus, é diferente de tudo. E a terra da vida representa isso. Ela vem completar a oração. Ela vem dar força à oração. É o elemento matéria. O que ligarmos na terra será ligado nos céus. É o elemento de poder, elemento de vida que vence a morte. E isso faz toda a diferença. Fique com o estudo de hoje. Medite sobre isso. Leve as pessoas a entenderem a importância da terra da vida como um elemento que dá a elas a força na oração para abençoarem sua casa, abençoarem a sua vida. É como eu pegar o castiçal sagrado e vou fazer a oração com o castiçal. Ali é uma canalização de forças espirituais. E é acesa a presença de Deus em minha vida. A força do Espírito Santo. Poderia falar da espada que eu uso para atacar o inimigo. Poderia falar sobre a pedra de Jacó, que determina a firmeza espiritual. Nós estamos falando da terra da vida, para encher a nossa casa de vida, nosso ambiente de vida e nos encher de alegria. Que o Espírito de Deus te abençoe. Olha o desafio da semana. Lembra-se de como chegou no santuário? De como a sua vida mudou? Testemunhe nos grupos o que você recebeu no reino dos céus. Testemunhe nos grupos como você está e como o reino dos céus faz a diferença em sua vida. Reviva primeiro o amor. Você pode fazer isso? De contar, você profeta, profetiza, você missionário, missionária, você que está assistindo agora, tem essa capacidade de lembrar do quanto Deus já fez na sua vida e testemunhar hoje para quem está precisando. Ah, mas todo mundo conhece meu testemunho. Tem detalhes que talvez você ainda não lembra, que você até suprimiu, esqueceu, deixou para trás. E de como Deus hoje está fazendo uma obra grandiosa em você. Aproveite neste momento, inclusive, para agradecer a Ele por isso. Pare um pouco e reflita e faça uma oração. Semana que vem, o final do capítulo 7. Não terminei o capítulo 7 hoje não, vamos terminar semana que vem. Pratique o que você aprendeu hoje. Que Deus te abençoe, que essa aula possa ter te ajudado muito. E eu espero seu comentário daquilo que você aprendeu, do quanto essa aula te ajudou. Se você não quiser falar, o problema é seu. Mas você que quiser compartilhar, entra comigo nessa energia de fé, porque você é dos meus.
compartilhando aquilo que a gente aprende cada vez mais. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço. Paz e luz.